na turma do bate-bola. Cruzeiro que daqui a pouco deixa Confins, uma escala no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e depois o destino final Recife. Amanhã o último treinamento, o time do técnico Ney Franco encerrando a preparação aqui em BH. O Ney Franco só vai confirmar o time, obviamente, no vestiário do Rei Pelé, 1 hora antes da bola rolar, a partida sábado às 9 horas contra o CSA. 6h15, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. Daqui a pouco vamos tentar imaginar o que pode fazer o Ney Franco, mas hoje foi dia da live do presidente Sérgio Santos Rodrigues, muitos assuntos importantes sendo abordados, e ele começa falando sobre esta garotada da base. O Cruzeiro renovou nesta semana com o Matheus Pereira, reintegrou o Wellington, está emprestando o Arthur pro América, e o presidente fala sobre isso, começa falando sobre isso aqui na turma do bate-bola. O Matheus Pereira, que vem se destacando aí bastante, né, que vem da base cruzeirense, atleta que alguns chegaram, eu falo que sempre tem, né, as pessoas que gostam de supor coisas que não existem, né, então falavam que o Matheus ia sair do Cruzeiro, isso nunca esteve nos planos, né, e pelo contrário, veio jogando, entrou numa missão árdua, né, que foi no intervalo do jogo contra a América que a gente estava perdendo, já mostrou muita personalidade, desde então assumiu a titularidade ali, a gente viu que já caiu nas graças da torcida também, tem apenas 19 anos, né, e vem da base, assim como os vários outros jogadores. Eu falei isso aqui na semana passada, né? O tanto que o Cruzeiro é o time que mais tem minutagem de jogadores sub-23 e sub-21, isso mostra essa característica do novo Cruzeiro. Então o Matheus está renovado o contrato dele, garantido aí com a gente mais um tempo. Nós estamos muito felizes e ele também está muito feliz, eu tenho certeza disso, e vai continuar dando muita alegria para nós. E não só ele, outra notícia interessante aí, outras duas notícias em relação a atletas da base. Uma delas, a gente empresta o zagueiro Arthur, também cria aqui para jogar no América, né? Eu falei uma prática muito comum dos grandes clubes, e ainda bem como o Cruzeiro, que revelam bastante, né? Que é pegar esses jovens da base que não estão jogando por hora e colocá-los em situações de jogo para que eles tenham isso que a gente chama, né? A minutagem, vai ganhando mais experiência, vai gerando valor, né? Mas continua com vínculo conosco. O Arthur tem um contrato até 2023 e está emprestado, portanto, para o América até o final do Campeonato Brasileiro. A gente deseja para o Arthur muito sucesso na sua carreira, né? E temos certeza que teremos ótimas oportunidades juntos aí ainda. E a outra novidade foi a reintegração do elenco do atacante Wellington, né? Que também veio da base, chegou a fazer algumas partidas, depois pensou-se em liberar ele. Eu sempre falo que no Cruzeiro os critérios são sempre técnicos, né? Então chegou-se a pensar em emprestá-lo para ver se jogava mais em outros clubes, mas com a chegada da nova comissão, ele foi reintegrado ao elenco, foi solicitado pelo Ney Franco o seu retorno, e esperamos também que o Wellington volte a dar muitas alegrias para a torcida cruzeirense. O presidente também falou sobre 3 assuntos importantes: as dívidas com a União, a questão do Profute, a situação do Mineirão. O Cruzeiro tinha um acordo adiantado, mas a Justiça não homologou este acordo, e também sobre a punição na FIFA, como que está a situação com o Clube Zória. Quanto ao Profute, a gente tem negociado, existe obviamente as discussões jurídicas, que a gente continua brigando aí pela volta, existem os recursos administrativos a serem julgados ainda na PFUT, a gente acredita que esse mês ainda que podem nos retornar, e existem as conversas que são mantidas com a PGFN para buscar uma solução para esse caso. Então a gente acredita muito que num cenário de curtíssimo prazo aí, talvez nos próximos 15, 20 dias, em algum desses âmbitos aí a gente já tem a solução. Pode ter certeza que é um ponto de atenção para nós e que o nosso jurídico está trabalhando nisso incessantemente junto com o nosso advogado João Paulo Almeida Melo, responsável pela nossa área tributária. A gente vai dar uma solução para a torcida em breve, né? Com o Mineirão, a relação, como a gente já falou, é excelente. A gente chegou a protocolizar um acordo que não foi homologado pela questão tributária, então acho que uma coisa vai desatar a outra assim que for resolvida, e nós vamos traçar um grande plano para frente com o Mineirão, que a gente já conversa, né, de cogestão, principalmente para os dias de jogo. A gente tem certeza que vamos conseguir transformar aquele sonho nosso do esporte e entretenimento, né, quando a gente for jogar lá, e eu sempre fiz a brincadeira desde o começo, nós vamos pintar o Mineirão de azul, não tenha dúvida que nós vamos fazer isso, que é o que você falou, são os 2 gigantes de Minas Gerais, os 2 maiores representantes desportivos de Minas Gerais no mundo do futebol. Não tenha dúvida que Cruzeiro e Mineirão vão caminhar juntos lá, volta a ser a nossa casa, e a gente vai comemorar muito
muito título lá. E por fim, quanto ao Zória, hoje ainda já falei com o nosso advogado Breno Tanui, a gente fez recentemente, como a gente divulgou na mídia, a gente juntou no processo a perícia que a gente fez comprovando que os e-mails que foram enviados do Zória são os e-mails que estavam cadastrados na FIFA, logo, né, os e-mails dos responsáveis que poderiam ter feito esse acordo com a gente, e que o Cruzeiro está sendo aí prejudicado por uma briga interna do Zória, e que a gente está batalhando para que essa solução saia o quanto antes. Temos que esperar então, portanto, esse julgamento da FIFA. A FIFA está funcionando num esquema bem mais devagar, porque está só no mundo virtual, o expediente físico lá não voltou ainda, mas nosso contato lá é diário para que essa solução saia logo. E para fechar, Sérgio Santos Rodrigues deu uma notícia que o torcedor estava esperando: a renovação do zagueiro Paulo, jovem da base, de muito potencial. O vínculo termina no final do ano, mas tem tudo para continuar no Cruzeiro. Quero tranquilizar o torcedor, a gente já está conversando, as negociações estão muito avançadas, até antes mesmo de vir aqui para a live, eu praticamente bati o martelo aí da renovação do Paulo por 3 anos, só não posso anunciar porque não está assinado ainda, a gente espera falar isso logo, já tem falado com os empresários dele diretamente, recebi na toca, né, um dos empresários do Paulo é o Bruno Vicentim, que esteve aqui no Cruzeiro, ele esteve na toca essa semana conversando comigo, já falei com ele e com o Nenezini agora de manhã, então a gente está caminhando aí realmente para poder renovar com o Paulo. O torcedor pode ficar tranquilo, que é essa atenção que a gente teve com o Matheus Pereira, que tem com os outros jovens que vieram para o Cruzeiro, a gente vai ter a mesma com o Paulo, e temos certeza que o desfecho será muito positivo, não só para o Cruzeiro, como também para o atleta e, obviamente, para a nossa torcida, que é quem a gente quer ver feliz. Muito bem, tá aí o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Esse Paulo, ele é de 2002, então 18 anos apenas, é zagueiro, canhoto, muito potencial tem esse jovem, e o presidente disse aí, conversou com o staff do atleta, com o Bruno Vicentim, que já foi dirigente do Cruzeiro, com o Nenezini também, e a renovação bem encaminhada. O Cruzeiro tem, se não me engano, 70% dos direitos econômicos deste jovem atleta. O Paulo está sendo trabalhado, vinha treinando no profissional com o Enderson Moreira, seguiu com o técnico Ney Franco, e em breve vai ter oportunidade, e o Cruzeiro deve oficializar então esta renovação que, disse o presidente, está bem encaminhada. 6h21. O técnico Ney Franco não tem, em relação à equipe que derrotou o Vitória, o Cáceres, aí não tem mistério. Rafael Luiz começa na lateral direita, Daniel Guedes vai ficar como opção no banco, Fábio, Rafael Luiz, Kaká, Léo, a dupla de zaga, Matheus Pereira, lateral pela esquerda. O meu campo: Jean, Jadson, Maurício, Ayrton, Arthur Kaique, e eu acho, Emanuel e Léo Figueiredo, que o Ney Franco vai levar uma dúvida. O Regis entrou muito bem, e o Ney Franco, aqui mesmo na Itatiaia, no programa Bastidores com o Thiago Reis, ele falava de um esquema diferente, então poderia entrar o Regis e não o Thiago, ou joga o Thiago e o Regis fica mais uma vez no banco de reservas. Acho que essa dúvida que ele vai levar lá pro duelo no Nordeste, Léo. Samuel, é uma diferença de esquema, né? Se ele jogar sem o Thiago, ele muda o esquema, pode usar o Arthur Kaique como um jogador mais centralizado, ele tem corpo para isso, tem velocidade, é bom finalizador, ou até mesmo jogar sem um homem centralizado, né? Mantendo o Arthur Kaique pelo lado esquerdo, com Maurício e Regis ali oscilando, chegando na frente, e o time, o bom é que o Ney Franco tá pensando outras coisas, Samuel, isso que tem me agradado, sabe? Que o Cruzeiro possa jogar de forma diferente, taticamente, que possa trocar peças. O Enderson estava muito engessado na forma do Cruzeiro jogar, tinha que ser da mesma maneira, as mesmas alterações. Ney Franco já deu uma oxigenada. E ainda tem uma outra vantagem nisso: você mantém o grupo todo interessado, né? Porque se o treinador mexe bastante, se ele dá oportunidade para um tanto de gente, até quem tá fora fica empolgado para poder entrar no time. Então, esse início do Ney me dá muita esperança. Ainda é cedo, vamos ver, né, no jogo contra o CSA, se o time já melhora, se já tem um pouco mais dele, se tem um pouco mais a cara dele, mas o início, sem dúvida alguma, acho que pro torcedor cruzeirense também deu uma renovada na esperança, Samuca. Pois é, e é jogo importante, com toda certeza. O Ney Franco, ele acompanhou o CSA ontem,
Um início empolgante do CSA para cima do Cuiabá, fez 1-0, depois acabou levando a virada e perdeu para o Cuiabá em casa, 2-1, é o time do Argel Fux. Então vamos aguardar. Acho que o Marquinhos Gabriel ainda não viaja, ele quer mais alguns dias para treinar e ficar à disposição do técnico Ney Franco, talvez para a semana que vem, quando o Cruzeiro recebe o Avaí. E o Henrique, ele segue fazendo o tratamento, até fez trabalho físico hoje, mas fica fora desta viagem para o jogo contra a equipe do CSA. Agora, uma outra informação importante de bastidores: o Cruzeiro está travando uma batalha para tentar vender o Renato Kaiser, o atacante que está emprestado ao Atlético Goianiense. A história é a seguinte: o Cruzeiro emprestou no final do ano passado o Kaiser para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tem uma opção de compra, 500 mil euros. O Cruzeiro tem 70% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro recebeu uma proposta do Atlético Paranaense de 5 milhões de reais e aí notificou o Atlético Goianiense. Ou o Atlético Goianiense compra ou libera o atleta. Não fez nenhuma das duas coisas até agora. O Cruzeiro notificou a CNRD pedindo a suspensão do contrato, porque as cláusulas do empréstimo, do contrato de empréstimo, elas dizem isso, que se chegar uma proposta, ou o Atlético Goianiense compra ou libera o atleta para ser negociado. O Atlético Goianiense faz esse jogo duro, o Cruzeiro tenta destravar esta situação. O Kaiser tem contrato até março do ano que vem, daqui a pouco pode assinar um pré-contrato. Como o Atlético Paranaense quer para agora, seria uma grana muito bem-vinda para o Cruzeiro, e a diretoria tentando destravar esta situação. Para fechar aqui na turma do bate-bola, o Cruzeiro fez mais um acordo na Justiça do Trabalho com o Leomir de Souza. Foi auxiliar do Abel Braga, tinha uma ação na Justiça cobrando mais de 200 mil reais. No acordo firmado hoje, homologado, 160 mil. O Cruzeiro vai pagar em 20 parcelas, começando em novembro. O clube tem tentado diminuir esse número de ações na Justiça do Trabalho para dar uma aliviada e vai tentando, claro que com os casos menores, homologar acordos que são importantes para o departamento jurídico do clube. Então, preparação encerrada em BH, Emanuel. Cruzeiro viajando daqui a pouco, para em Recife, treina amanhã no CT do Esporte e no sábado encara o CSA. Ô Samuel Venâncio, o Cruzeiro tem 2 jogadores, bons jogadores, para a posição de ataque centroavante. O Marcelo Moreno, titular até aqui, e também o Thiago, que está subindo, é uma revelação. Por que pensar em jogar sem centroavante na próxima partida?